A terceira modalidade, ela refere-se então à partilha judicial. Partilha judicial é a que realmente acaba dando início efetivo à segunda fase do inventário. E de início ela faculta que as partes formulem o seu pedido de quinhão no prazo comum de 15 dias, ou seja, os interessados, cada qual, eles podem realizar o seu requerimento, né, dentro daquilo que julgam que seja o que lhe toca por lei, apresentando o juiz o seu pedido adequado. Eles vão atender o pedido do juiz quanto à forma de divisão e o magistrado, após receber, ele deverá proferir um despacho de deliberação da partilha, no qual, considerando que foi requerido pelas partes, ele designa os bens que constituirão os quinhões de cada herdeiro e legatário, bem como a meação do cônjuge sobrevivente. Isso não é tão simples assim, tá? Porque quando a partilha judicial, há um conflito, cada qual vai puxar para o seu lado. Embora o 647 dê essa ideia lá do CPC que seja algo tão simples, cada qual faça seu pedido, será atendido ou possa ser atendido, na realidade isso acaba indo para um expert, um perito, que chama-se partidor, que é a quem cabe realmente elaborar a partilha nesses casos. Então, também é previsto no CPC, né, que caso nenhuma das partes atenda o despacho, o escrivão irá certificar essa inércia e, igualmente, o juiz vai proferir o chamado despacho de deliberação da partilha, fazendo a distribuição ou determinando, e que é o que vai acabar na partilha judicial sempre tendo essa presença, que o partidor judicial, onde houver, se não houver um perito, como na nossa comarca teríamos um perito, para que faça essa divisão, né, devemos sempre atender às normas que estão claras lá no artigo 648, caput, inciso 1 a 3 do CPC, que são: 1. A máxima igualdade possível quanto ao valor e a natureza e a qualidade dos bens. Ou seja, equilibrar, vamos tentar dar para cada um, de forma equitativa, equilibrada, uma parcela que não traga prejuízo a ninguém. 2. A prevenção de litígios futuros. Quando eu coloco, faço uma divisão com a máxima igualdade, eu já estou fazendo isso, eu já estou prevenindo ou fazendo a prevenção de que no futuro eles não venham entre si a discutirem qualquer coisa relacionada a essa divisão. E, por derradeiro, o terceiro é que o partidor observe a máxima comodidade para os coerdeiros, para o cônjuge ou companheiro, se for o caso. A deliberação da partilha também é outro dado importante, tá? O despacho do juiz que delibera sobre a partilha, ele vai integrar a decisão final, ou seja, a sentença. E sobre o referido despacho, as partes não serão ouvidas, como também contra o mesmo, prestem atenção, não cabe nenhum recurso. Então, nessa fase, nesse despacho de deliberação, delibera o que tinha que discutir, já discutiram até ali. Se quiserem discutir qualquer coisa, vão discutir mais à frente. Aqui não cabe. Então, cabe ao partidor organizar o esboço da partilha de acordo com a decisão judicial, obedecendo sempre a seguinte ordem, que é a disposição contida em lei, da qual eu vou ler para vocês. Primeiro, dívidas atendidas.
Segundo, meação do cônjuge sobrevivente. Terceiro, meação disponível. Quarto, quinhões hereditários, a começar pelo coerdeiro mais velho. Observem, leiam, são disposições contidas lá no artigo 651, caput, incisos 1 a 3 do CPC. Concluído, terminado o esboço, aí sim as partes serão intimadas para se manifestar sobre esse esboço no prazo comum de 15 dias, fim dos quais, né, ao término deles, o juiz resolverá as impugnações que houver, determinando o lançamento da partilha nos autos. Tem o artigo 652. Os requisitos da partilha, eles se encontram enumerados lá no artigo 653, incisos 1, alíneas A a C e 2 do CPC, sendo que o parágrafo único do mesmo dispositivo legal determina que o auto e cada folha de pagamento, ou seja, o que couber a cada herdeiro, serão assinados pelo juiz e pelo escrivão. A sentença, veja, a lei fala em sentença homologatória da partilha. A doutrina começa sempre se referenciando em sentença homologatória da partilha, mas ela tem natureza jurídica declaratória, com efeitos constitutivos, já que faz cessar aquela indivisão existente. Está lá, se extrai do 654. O recurso cabível contra a homologação da partilha é a apelação, que será recebida, em ambos os efeitos, nos termos do artigo 1009 do CPC, que vocês já estudaram por ocasião da fase recursal. Formal de partilha é tratado no artigo 655 do CPC, que expressa, que transitada em julgado a sentença mencionada no artigo 654, receberá o herdeiro os bens que lhe tocarem em um formal de partilha da qual constarão peças fundamentais do processo, e aí podemos citar, dentre essas peças fundamentais, o termo de inventariante e o título de herdeiro, a avaliação dos bens que constituíram o quinhão do herdeiro, o pagamento do quinhão hereditário, quitação dos impostos e sentença. O formal de partilha ele poderá ser substituído por certidão quando o valor do quinhão, que é a parte que couber a cada herdeiro, não exceder a 5 vezes o salário vigente na sede do juízo. A lei fala disso, é o salário vigente, salário mínimo, né? Hoje nós temos no país um salário único, devendo nela se transcrever a sentença transitada em julgado. Então observem lá o parágrafo único do artigo 655. A partilha é o documento representativo do direito de cada herdeiro. E observem que caso esse documento venha apresentar alguma falha, alguma omissão, algum errinho técnico ou material, digamos assim, ela poderá ser emendada de ofício pelo magistrado ou a requerimento por qualquer das partes. Ela pode conter inexatidões, materiais. Mesmo que tenha sido transitada em julgado, essa correção ela é possível, tá, gente? Vamos lá citar uns exemplos daquilo que cabe à correção. O nome ou dado característico errado de qualquer herdeiro, falha lá na descrição do imóvel ou de um confinante ou de uma linha cuja
cuja a metragem não encontra-se adequada ou foi omitida, ou na hora de transcrição ocorreu algum errinho, esse tipo de coisa pode ser retificado tranquilamente. Mas sempre lembrando, a retificação ela é judicial. É, Sobre partilha é outro dado muito importante. Quando se faz e por que se faz, como se faz a sobrepartilha e o que é sobrepartilha. Sobrepartilha se faz quando algum bem vier posteriormente, ou seja, após a conclusão do inventário, ser encontrado. Seja porque ele foi sonegado, seja porque foi descoberto após concluído o inventário, ou porque eram litigiosos na época do inventário e não sabia a quem ia realmente caber aquele bem, ou que estejam situados em lugar remoto da sede do juiz onde se processa o inventário. O inciso 1 a 4 do artigo 69 estabelece essa regra com muita precisão. Mas para que fique bem claro, a sobrepartilha é um novo processo, tá? Necessitando, por exemplo, de todas as documentações atinentes novamente, de caderneiro, procurações, isso, é aquilo. O que me cabe ainda dizer a vocês que a sobrepartilha ela não está vinculada assim diretamente ao procedimento adotado no processo originário, ou seja, se o inventário ocorreu na esfera judicial porque na ocasião existiam herdeiros incapazes, mas agora esses herdeiros todos já são capazes. Então estão concordes com relação à divisão desse bem encontrado para a sobrepartilha. Essa sobrepartilha ela poderá ser feita por escritura pública. Da mesma forma que se foi feita na esfera extrajudicial, mas que agora exista um conflito de interesses com relação à divisão desses bens, ela pode ser realizada na esfera judicial. Então, mas é algo importante que precisa ser observado pelo profissional do direito.